Isaías capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo ao terraço? Você estava cheia de aclamações, era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos, sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto digo, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me, por causa da ruína da filha do meu povo, porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes, porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e quis preparar os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra, e os cavaleiros se posicionam junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia, vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito os formou. Naquele dia o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, para rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Semana passada nós falamos sobre você decide. Nós decidimos durante a semana como será o culto de domingo. A forma como eu chego no domingo à igreja, dependendo de como foi a minha semana, se eu fui me preparando, se eu fui me planejando, se eu fui imaginando, domingo eu vou à igreja, domingo eu quero ir à igreja, domingo eu quero estar com os meus irmãos, domingo eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar na escola dominical. Qual foi a lição da professora mesmo? Já estou profetizando, Jaqueline. Dependendo de como a gente passa a semana, o domingo vai ser um reflexo. Nós vimos na semana passada algumas passagens lá do capítulo 1 de Isaías, que Deus, vamos olhar lá rapidamente, a gente volta para cá daqui a pouco. Isaías capítulo 1, foi o trecho da semana passada, que Deus chega ao ponto de dizer, ali no versículo 13, por exemplo, Deus diz para o povo: não me tragam mais ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, ou seja, me dá nojo. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene.
Deus estava dizendo para o seu povo: essas reuniões que vocês fazem, esses cultos que vocês fazem, eu não estou gostando. Ué, mas não era para Deus o culto? Era. Mas como eles estavam andando durante os dias deles de maneira errada, quando eles vinham na igreja para o momento do culto, não era assim: entrei para o culto, está tudo bem, porque Deus vai olhar só o momento do culto. Deus olha o que aconteceu antes do culto. Deus olha o que a gente fez durante a semana. Deus olha como foi o nosso dia a dia. Havia uma música que cantávamos antigamente que era: domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não lembra, Walter? No sexta, sábado não é santo, não. Mas no domingo ele é santarrão. A música dizia isso: não queira ser um domingueiro. Então, nós decidimos. Hoje estamos aqui na igreja e nós vamos agora meditar na palavra. Já cantamos, já louvamos, já oramos juntos, já ouvimos testemunho. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que nós resolvemos desafios? Todos nós temos desafios. O desafio da Mel, que está aqui na frente, é diferente do desafio da Floriane, que é diferente dos desafios do Alexandre. Cada um tem os seus desafios. E os seus são seus. Os do Rogério são os desafios do Rogério. Mas como é que nós resolvemos os nossos desafios? Nesse trecho que nós lemos de Isaías capítulo 22, o inimigo está perto. O versículo 1 começa dizendo: sentença contra o vale da visão. Isaías 22, 1. E a pergunta é: o que aconteceu para todo o seu povo, para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Jerusalém era construída no alto de umas colinas, 2 ou 3 colinas, e em volta vales. Vale é lugar assim baixo. Lá perto de casa tem o sítio Vale do Alto. Eu nunca tinha, eu passava e via aquele nome, até que um dos filhos falou Vale do Alto. O vale é sempre embaixo, né? Mas o sítio é Vale do Alto. Se é no alto já não é vale, já é planalto, alguma coisa assim, né? Mas já não é vale. Mas Jerusalém fica no alto de umas colinas, em volta tem os vales e depois montanhas altas. Então o povo estava subindo no terraço e estavam vendo o inimigo chegando. O inimigo estava se aproximando de Jerusalém. Ali no versículo 6 do capítulo 22 diz: porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros. Era um exército grande, com carros, carroças, né? Cavaleiros, e tinha o que mais? E Quir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e de cavaleiros se posicionaram junto ao portão. O inimigo veio para atacar Jerusalém. E a pergunta que eu faço é: como você lida com desafios, problemas, coisas que você tem que tomar decisão? Às vezes nós resolvemos os nossos desafios do nosso jeitinho. A gente decide, e a Clarinha está dizendo que concorda com tudo, amém? É a vez dela, é assim mesmo. Mas como é que nós resolvemos os nossos desafios? Se você resolve do seu jeito, não vai funcionar. Ali em casa, quando mudamos, e o Jaime descobriu, Alexandre, aliás, estava achando que na casa que ele está agora não tem registro na cozinha, mas depois ele descobriu onde é que estava escondido, embaixo do armário, lá no fundo, né?
Mas na casa que nós moramos, ela foi construída e a gente vinha ver a casa de 15 em 15 dias. Então, quando a gente vinha, a coisa já estava pronta. Um dia chegamos lá e as tomadas tudo assim numa altura meio esquisita. Não era tomada no tamanho padrão. O pedreiro achou que naquela altura estava boa e pôs, mas já estava pronta. Mas quando resolvemos começar a usar a casa, ainda não tinha janelas, vidro, tinha janela, mas não tinha vidro. Eu fui instalar a pia da cozinha. Então, procurei o registro da cozinha. Fechei todos os registros da casa que eu encontrei. Todos. Fechei. Aí fui lá e tirei aquele plug, sabe aquele que fica lá rosqueado na parede? E quando eu desrosquei, começou a sair, começou a fazer com muita pressão. Eu falei, vai parar. Deve ser água que está no cano. Fiquei esperando e nada da água parar. Aí eu descobri que a cozinha não precisa ter registro, né? A cozinha não dá problema, não dá vazamento, não... Para que ter registro na cozinha? Não tinha torneira para fechar todas as torneiras da cozinha. Então eu tive uma grande ideia. Eu falei, eu vou na caixa d'água, vou levar um pano e eu vou tampar a saída da caixa d'água. É sobrado, pus escada, subi, abri a caixa d'água, pus o pano, desci e de fato parou de soltar água. Tirei o plug, pus a torneira, agora vou testar se a torneira está funcionando. Subi novamente na caixa d'água e a hora que eu olho dentro da caixa d'água, cadê o pano? Entrou dentro do cano. Falei, e agora? Aí eu desci, avisei, estava minha família toda em casa, minha mãe, falei, ninguém dá descarga nem nada, por favor. Eu preciso descobrir onde está esse pano. Aí minha mãe disse, leva esse arame para lá. Eu levei meio a contragosto, mas subi novamente, preocupado, com o arame na mão, não sabia para que ia servir o arame, mas quando eu olhei a outra caixa d'água, as duas são ligadas uma na outra. Tinha posto pano nas duas. Só uma tinha abaixado, a outra estava mais alta. Falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí eu lembrei do arame que minha mãe tinha me falado para eu subir com ele. Eu fiz um ganchinho na ponta, enfiei dentro do cano lá da caixa d'água, virei um pouquinho. A hora que eu puxei, o pano veio e fez... Aí acertou a água. Ufa, eu falei, vou ter que descobrir onde é que está esse pano. Mas foi o meu jeitinho. Um pano para tampar a caixa d'água. Às vezes nós temos os nossos desafios. Você deve estar querendo saber como é que eu resolvi isso, né? Como eu não podia quebrar a parede porque eu estava sozinho, eu fui no material de construção, comprei uma rosca daquela medida da caixa d'água, um pedacinho de cano e um caps, colei tudo junto e fiz como se fosse uma rolha, eu ia lá em cima da caixa d'água, rosqueava dentro da flange de uma, da flange da outra, e aí eu consertava as coisas embaixo, subia, tirava aquela coisa da caixa d'água, até pôr um registro fora da caixa d'água. Depois, quando tivemos pedreiro em casa, pusemos um registro na cozinha. Hoje tem. Fica do lado de fora da casa, mas tem. Né? Mas como é que nós resolvemos os nossos desafios? Qual que era o problema que Jerusalém tinha? O inimigo estava onde? Do lado de fora da cidade. Às vezes, diante dos problemas, algumas pessoas resolvem o quê? Fugir do problema. Você já viu gente que foge do problema? Tem uma coisa para resolver, eles fogem, para não resolver. E aqui diz o seguinte, versículo 3: todos os seus chefes fugiram na mesma hora. E foram, o quê? Foram presos. Os chefes, os grandões da cidade, quando viram que o inimigo estava vindo, eles fizeram o quê? Vou fugir. Deixa o povo para trás. Deixa o povo para trás. Mas foram pegos. Quando vem problema para um país, geralmente quem tem mais dinheiro faz o quê? Foge primeiro. Pega avião, como diz ali o Joel, pega avião e vai embora.
e vão para outro lugar, vão para outro país. E vão ficando para trás os que não têm dinheiro. E vão ficando, e cada um depois vai dando um jeito de tentar escapar. Mas geralmente os que têm muito dinheiro são os que fogem rapidinho. E muita gente já está fugindo do Brasil. Muita gente já foi mudar para outros países. É por isso que algumas fábricas e algumas empresas grandes estão fechando, porque eles estão fugindo do país. Mas aqui os grandes de Jerusalém fugiram do inimigo. Fugiram, mas foram pegos. Não adiantou fugir. Não resolveu. Os nossos desafios, não adianta fugir deles que ele te pega. Se correr o bicho, se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come, como brincam por aí, né? Às vezes a gente tenta fugir de um problema, ao invés de resolver o problema. Fugir não resolve. Remediar também não resolve. Dá um jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro? Olha ali que interessante. Diziam que é melhor prevenir do que remediar. Aqui no caso de Israel, ali no versículo 8 diz o seguinte: foi-se a proteção de Judá. Por que Judá ficou sem proteção? Por desobediência a Deus. Por Judá ter desobedecido a Deus, a proteção de Judá tirou a mão. Ah, vocês querem resolver sozinhos as coisas? Tá bom. Pode resolver. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia, vocês olharam para as armas da casa do bosque. Na hora que o inimigo estava chegando, que eles lembraram: opa, precisamos de armas. As armas ficavam na casa do bosque. Quem construiu foi Salomão, a casa do bosque. E na casa do bosque, Salomão colocou escudos de ouro. Mas depois, lá em 1 Reis, Salomão constrói os escudos de ouro, capítulo 10. Depois, no capítulo 14, vem alguém, invade a cidade e leva os escudos de ouro. Então, o rei faz escudos de bronze. Mas ficava tudo na casa do bosque. A hora que o inimigo está chegando, aqui em Isaías 22, ele fala que na hora que o inimigo estava perto é que eles foram lembrar das armas. Quando é que eles tinham que ter procurado as armas? No tempo de paz. Tempo de paz, eles tinham que ter procurado as armas, teriam que ter deixado elas prontas, teriam que ter treinado um pouquinho. Vamos treinar a luta, vamos brincar de luta, vamos fazer de conta que a gente está numa luta. Vamos saber se tem que ser com a canhota ou com a direita que é melhor, coisa e tal, mas não na hora que o inimigo já está do lado de fora. Vamos, opa, as armas, cadê as armas? Nós temos que pensar antes, não adianta tentar remediar, na hora do problema eu vou resolver. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, como o inimigo estava tentando impedir que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, Neemias pôs os seus homens trabalhando armados. E eles carregavam peso com uma mão e a arma na outra. Já pensou? Carregando um balde ou uma lata, sei lá, que carregavam na época de argamassa, e na outra a espada. Porque se o inimigo chegasse, não dava tempo de largar o balde de cimento, ou sei lá o que usavam na época, e correr atrás da arma lá no quarto. Então eles já andavam com a arma e trabalhavam. Trabalhavam já com a arma do lado e dormiam com a arma do lado. Mas não é o caso aqui de Jerusalém, no capítulo 22 de Isaías. Na hora que os soldados já estavam do lado de fora, que eles olharam para as armas na casa do bosque. Só nesse momento. E o versículo 9 diz: notaram o quê? Notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas. Brechas aonde? A cidade era cercada por muros altos, fortes.
Mas agora que os soldados já estavam em volta da cidade, que eles, opa, tem um buraco ali, tem outro buraco grande lá. Só nesse momento que eles notaram os pontos fracos da cidade. E aí o que tinha que fazer? Tinha que consertar os buracos. De que forma que eles resolveram consertar? Ali no versículo 10, também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Então, como não dava tempo de buscar pedras lá fora, porque os soldados já estavam lá, eles tiveram que decidir: a casa do Aguinaldo a gente derruba, a casa da Elisete a gente deixa, a casa do Firmino, que tem bastante tijolo, a gente derruba, porque a gente precisa de muito tijolo para consertar o muro. Então, Firmino, você vai para a casa da Elisete, Irani vai morar na casa da Elisete, a gente vai usar os tijolos da sua casa e os tijolos da casa do Aguinaldo. Eles contaram as casas e derrubaram algumas para consertar o muro. Quando é que eles tinham que ter consertado o muro? Antes do problema, antes de qualquer notícia de dificuldade. Mas às vezes, diante do problema, é que a gente vai notar: puxa, isso aqui eu devia ter feito antes, mas não fiz. Eu devia ter feito. Ali eles resolveram também juntar água, porque a cidade cercada não tinha como buscar água lá nas fontes. Então o que eles resolveram? Ali no versículo 9 diz: notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Então, agora, com o inimigo lá de fora, eles resolveram juntar água. A água que eles conseguiram. Se eles tivessem feito com calma, eles teriam juntado muita água. Mas agora, em cima da hora, juntaram um pouco de água. Versículo 11: também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Fizeram um tanque para juntar mais água. E quando a gente faz uma coisa às pressas, como é que fica? Fica mal feito. Fica daquele jeito. Se eles tivessem feito planejamento, tivessem chamado o engenheiro, o Luiz, né? E o Dudu, que não está aqui hoje. Dudu, às vezes, ele pede umas coisas para eu fazer, eu falo: mas usa aí sua cabeça de engenheiro, que você consegue. Aí ele se sente importante, aí ele fica lá tentando, e ele faz do jeito dele, mas ele quer ser igual o pai, engenheiro. E ele consegue fazer as coisas dele, né? Ele faz. Mas se eles tivessem feito os tanques antes, talvez eles teriam feito tanques grandes, talvez teriam juntado uma boa água durante um bom tempo, teriam testado para ver se estava com vazamento. Mas agora, com os soldados lá de fora, foram fazer o tanque, foram consertar os buracos dos muros. Devem ter consertado daquele jeito, a massa ainda estava meio, não tinha nem secado direito ainda. Às vezes o problema é correr atrás do prejuízo. Quando o problema vem, vai resolver de algum jeito. E aí resolve daquele jeito, né? Ao invés de planejar, teria sido melhor se eles se prevenissem. Em tempo de paz, eles tinham que ter pensado: se um dia o inimigo chegar, nós vamos precisar estar com os muros consertados. Aí eles teriam saído para buscar pedra, não ia precisar derrubar a casa do Firmino e do Aguinaldo, teriam consertado o muro teria secado, e eles estariam com os muros. A gente vai precisar de água, vamos fazer cisternas aqui, ali, acolá, vamos juntar água, porque se um dia o inimigo vier, nós teremos água para passar 1, 2, 3 meses. É melhor prevenir do que remediar. Eclesiastes 3, o sábio diz o quê? Há tempo para todo propósito.
tempo para tudo, tempo de abraçar, tempo de parar de abraçar, tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para tudo, tempo para tudo. Esses dias eu comentei com o Alexandre que tem um calendário para quem mora na área rural. Um calendário que diz, no mês tal, plante tal coisa. No mês tal, plante tal outra coisa. No mês não sei das quantas, conserte a estrada. Porque quando é que a gente lembra de consertar a estrada? Na hora da chuva forte, que fala, está atolando aqui, precisa arrumar. Aí a gente arruma quando está chovendo muito, vira aquele problema, atola, eu sei que é isso, né? Quando que era tempo de arrumar a estrada? No tempo da seca. Então o calendário diz, no mês tal, conserte a estrada. Está seco, você conserta, o carro passa em cima, aquilo fica bom. Quando chover, está preparado. No mês tal, faça acero. Acero é quando você faz uma limpeza perto da divisa da sua fazenda, 1 metro e pouco sem mato, tem que carpir bem, porque se pegar fogo no vizinho, chega ali no acero, o fogo não passa, só se for fogo muito alto, com muito vento. Mas se for fogo baixo, ele chega ali, ele para. Mas tem a época certa para fazer o acero. Quando é que as pessoas lembram do acero? Na época que tem balão voando e coisa e tal. Não fiz acero. Se pegar fogo, vai pegar no meu também. Tem época para tudo. Tem época de consertar telhado. Quando é que a gente lembra que precisa consertar telhado? Na época da chuva. Aí vai fazer o quê? Pôr uma lona em cima. Aí vem o vento, leva a lona embora. Na época da seca, dá uma olhada no telhado, dá uma olhada no chiqueiro, no galinheiro e coisa e tal. Então tem uma época para cada coisa. Tem tempo para tudo. Aquele momento que os soldados já estavam do lado de fora da cidade não era o tempo de consertar as coisas em cima da hora. Mas eles só pensaram naquele momento que o problema já estava ali. Então algumas pessoas fogem do problema, outras pessoas tentam dar um jeitinho e outras pessoas ignoram o problema. Deixa para lá o problema. Olha ali o versículo 13. Os soldados estavam do lado de fora, porém o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, está com um soldado lá fora, mas tudo bem, vamos fazer festa. Vamos festejar, vamos comer bastante, porque a gente morre de barriga cheia. Vamos gastar o que a gente tem. Então, muitas pessoas ignoram os problemas. Mas não é assim que tem que ser. Resolver desafios tem que ser do jeito certo. E qual que é o jeito certo? O jeito de Deus. O jeito certo de resolver problemas é o jeito de Deus. As pessoas às vezes procuram os pastores e querem que os pastores digam, faça isso, faça aquilo. Já a resposta pronta. Quando na realidade o que a gente faz como pastor é dizer, olha, a Bíblia fala isso, fala aquilo, você toma a decisão. E qual que é o jeito de Deus? Olha ali versículo 11, a segunda parte do versículo 11. A primeira parte diz também, construíram um reservatório entre duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que a muitos formou. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça, vestir uma roupa feita de pano de saco. Ou seja, Deus estava dizendo naquele momento,
Molhar a garganta aqui. Presente da Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Deus estava dizendo que o jeito certo de resolver aquele problema do inimigo do lado de fora era, eles tinham que olhar para aquele que os tinha feito. Aquele momento que os soldados estavam lá para atacar, eles tinham que, antes de pensar na muralha, antes de pensar nas armas, antes de pensar em fugir, antes de pensar em fazer festa só para morrer de barriga cheia, eles tinham que ter olhado para o Criador deles. E não só olhado para o Criador, mas Deus estava dizendo, eu estava chamando vocês, eu estava convidando vocês. Olha que interessante, Deus está dizendo, eu estou convidando. Ele não estava exigindo, ele estava dizendo, eu estava fazendo um convite para vocês. Venham chorar, venham prantear, venham me procurar, venham falar comigo, raspar o cabelo. Raspar na época era sinal de humilhação. Humilhação, a pessoa raspava o cabelo, tirava a roupa bonita e colocava uma roupa de saco, uma roupa feia, uma roupa de humilhação. A Bíblia você vai encontrar também versículos falando colocar a cara no pó, porque as pessoas se ajoelhavam e punham a cara no chão, no pó, e ficavam falando com Deus. Deus está dizendo, eu estava convidando vocês, convidando para vocês me procurarem, convidando para vocês se arrependerem. E ao invés de fazer isso, uns resolveram fugir, outros resolveram resolver o problema do jeito deles, outros resolveram deixar para lá o problema. Mas Deus estava dizendo, vocês erraram. Era para vocês terem me procurado. Capítulo 26 de Isaías. Se você tem desafios, eu tenho os meus. Beth, você tem desafios? Tem também, né? Amélia, tem desafios? Tem. Quer trocar com os meus? Não? Eu também não quero os seus. Os meus são meus. Os do Joel, eu não quero os desafios do Joel, são dele. Tá? Mas capítulo 26 de Isaías, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se você confiar em Deus, você vai ter paz, ainda que esteja no meio de problemas. Você vai ter paz. Porque você vai estar passando por um problema, mas você vai estar orando, dizendo, Deus sabe o que está fazendo, e Ele vai me dar o escape, Ele vai me ajudar a sair dessa, e eu estou em paz com Deus, e vai dar tudo certo, porque eu estou confiando em Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se você estiver em cima dessa rocha eterna, você está seguro. Mas se você tentar fugir do problema, se você tentar dar um jeitinho nos problemas do seu jeito, se você tentar ignorar os problemas, não vai funcionar. Mas se você procurar o Senhor, sempre, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te ensinar o que fazer. Sabe aquela questão da fazenda que tem o mês de arrumar estrada, o mês de arrumar isso, o mês de arrumar telhado, mês de fazer tal coisa? O Senhor vai te ajudar e vai dizer com antecedência, esse mês é o mês de você guardar um dinheirinho na poupança. Aí você vai guardar. Mas Deus, eu queria comprar, não sei o quê, mas Deus vai dizer, não, guarda. Não, esse mês é o mês de você fazer tal coisa. Você vai e faz.
Esse mês é o mês de você. Deus vai te preparar com antecedência. Quando o problema vier, você vai dizer, opa, que bom, Deus já me lembrou lá atrás que eu tinha que fazer uma reserva, que eu tinha que guardar algum dinheiro. De vez em quando eu conto essa história para algumas pessoas. Quando fui comprar aquele Jeep, eu contei aqui semana passada ou não? Porque eu estou ficando velho, tá? Então às vezes eu não sei se eu já contei ou não, mas tudo bem. Depois dos 60 a gente fica assim, a gente não sabe se falou ou não falou. Aí fui comprar o Jeep, aí os meninos foram comigo no banco, porque tinha que pagar em dinheiro para o homem lá no banco, e eu ia parcelar uma parte, e o vendedor ia cobrar uns juros, aí os meninos estavam comigo, me chamaram assim de canto, falaram, pai, quanto falta? Eu falei, falta tanto. A gente tem. Falei, quê? A gente tem. Eu nem sabia. Quando cheguei em casa, eles tiraram uma latinha com um monte de dinheiro enroladinho assim, que eles iam ganhando do tio, ganhando do não sei quem. Eles foram enrolando o dinheiro, me deram inteirinho aquele, deu para pagar o carro à vista, o que faltava da diferença, né? Uma parte eu tinha, mas para completar o carro foi à vista, assim, com o dinheiro deles. Aí eu paguei de volta para eles. Mas eles tinham reservado. Aquele Anthony que veio aqui há uns anos atrás, esteve conosco aqui. Recentemente ele teve, mas não deu para vir aqui, que ele passou bem rapidinho. Ele foi reservando dinheiro para vir para o Brasil. E ele saía com os parentes, eles iam comer alguma coisa. Vamos comer, compra aí. Não quero não. Ele estava guardando dinheiro para fazer a viagem para o Brasil. E ele fez a viagem para o Brasil com o dinheiro que ele foi juntando. Deus vai te ajudar se você confiar sempre no Senhor. Confia no Senhor. Confia. E na hora do problema, olha para o Senhor. Peça socorro para Ele. Peça direção dEle. Vamos terminar com Salmo 121. Salmo número 121. O salmista diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe molestará o sol. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Amém? Os desafios vão acabar, Jânio? Os desafios vão acabar? Não. Vão continuar. Se você quiser um pouco de desafio, o Bruno tem uns sobrando ali, tá? Os desafios vão continuar. Mas se a gente aplicar o que está aqui na Bíblia, e a gente olhar para o nosso Criador e falar com Ele, Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, como que eu resolvo isso? Deus, às vezes a gente vai ter que pedir perdão. Deus, eu sei que foi culpa minha, porque eu tomei decisões erradas, porque eu fiz coisas que eu não devia ter feito, e agora eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Mas Deus me perdoa e me ajuda a resolver isso de forma que eu possa seguir em frente, tomando novas decisões, mas agora corretas. De que jeito você resolve seus desafios? Vamos orar?
Ó Deus, todos aqui têm problemas. O Léo ali atrás tem os problemas dele, que são diferentes dos problemas da irmã Rosa e da Jo. Mas, ó Pai, a solução para todos nós está no nosso Criador. E muitas vezes o Senhor permite alguns problemas, porque o Senhor está nos convidando para olharmos para o Senhor. O Senhor está nos convidando para a gente se arrepender, orar, se humilhar e te buscar. O Senhor está nos convidando, dizendo: vem me procurar, vem. O Senhor está nos chamando para um momento de buscar direção. Senhor, eu te peço que esta palavra que me abençoou esses dias quando eu li, que essa palavra também abençoe os meus irmãos que estão aqui, as minhas irmãs que estão aqui, os que vão assistir depois a mensagem pela internet. Senhor, que o Senhor nos conduza nas decisões. Que antes da gente pensar nos nossos jeitinhos, que a gente procure o Senhor. E às vezes o Senhor vai nos mostrar coisas que nós podemos fazer. E aí nós vamos fazer porque o Senhor nos direcionou para aquilo. Mas em primeiro lugar, diante de qualquer problema, que a gente olhe para o Senhor, o nosso Criador. Que a gente se arrependa se houver algo para pedir perdão. Que a gente se humilhe, reconhecendo que o Senhor é quem é Deus e nós somos só criaturas. É o Senhor quem é o Todo-Poderoso, que pode fazer milagres, que pode libertar, que pode trazer soluções. Que a gente se lembre disso, que a gente se humilhe na Tua presença, pedindo o Teu agir. Eu te agradeço, ó Deus, por todos que vieram hoje aqui. O Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para cada um que está aqui hoje. E nesses projetos estão incluídos alguns problemas, porque nós crescemos diante dos problemas também. Dependendo de como nós lidamos com eles, pode ser crescimento para nós. Porque se fizermos a coisa certa, se nos problemas nós olharmos para o Senhor e buscarmos a Tua direção, o Senhor vai nos mostrar o que fazer e nós vamos ter a nossa fé aumentada. E nós vamos glorificar o Teu nome, nós vamos dar testemunho e nós vamos compreender que o Senhor está sempre conosco. Como diz a palavra, confie sempre no Senhor. Que eu também confie no Senhor sempre. E que os meus irmãos e irmãs confiem sempre no Senhor. Que a gente não fuja dos problemas, que a gente não tente dar jeitinho nos problemas, tentando dar um quebra-galho, que a gente não ignore os problemas, mas que a gente resolva da forma certa, que é a Tua forma, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te leve a colocar em prática esta fé de buscar a Deus primeiro, tá? Buscar a Deus primeiro. A esposa do pastor Gildo, a Rita, durante uns anos eles foram missionários, foram pastores lá em Patos, na Paraíba, um lugar bem longe da capital. Para você ter ideia, não tinha nem sonho de valsa. Coisa que a gente acha assim nas padarias, sonho de valsa aqui. Lá na cidade que ela morava não tinha sonho de valsa. E ela estava com vontade de sonho de valsa.
E ela orou. E logo depois chegou um pacotinho de alguém daqui de São Paulo que tinha colocado sonho de valsa numa caixinha, tinha mandado pelo correio para lá, antes dela pedir, antes dela fazer oração pedindo o sonho de valsa, a caixinha já estava no correio e chegou lá, num lugar quente. Como é que o sonho de valsa chegou? Não, chegou inteirinho. Inteirinho. Lá, Patos, Paraíba, o sonho de valsa, depois de viajar, de andar no caminhão, na mochila lá do carteiro, chegou lá na casa dela, o sonho de valsa inteirinho, porque era uma resposta de Deus à sua serva. Amém? Procurem a resposta de Deus antes de buscar a resposta do homem. Antes de pedir empréstimo para o parente, pergunte para Deus o que é para fazer. Antes de correr para o banco para pedir cheque especial, pergunte para Deus o que fazer. Antes de ficar apavorado com as contas para pagar, pergunte para Deus se é para fazer aquela compra ou não. Tá? Não adianta depois de fazer a compra para pagar em tantas parcelas, depois pedir para Deus te ajudar a pagar. Pergunte antes se é para comprar ou não. Tá bom? Mas busque a direção de Deus. Que Deus te abençoe.